Olá, pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Bom, pessoal, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês, mostrar para vocês como é que nós precisamos dissecar uma instrução, né, para que você compreenda a lógica da instrução propriamente dita. Lembre-se que dentro do Java eu tenho dois modelos de instrução. Eu tenho aquela instrução finalizada por ponto e vírgula. Aquela instrução ela pode, não precisa necessariamente terminar numa linha, ela pode ter mais de uma linha, mas ela vai terminar com ponto e vírgula. E eu tenho o chamado bloco de instrução, que é aquela quando você coloca um bloco, uma abertura de uma chave e o fechamento de uma chave. Então, isso aqui é um bloco de instrução, que é o caso, por exemplo, nós usamos esse bloco, por exemplo, para o if, se quisermos para um bloco de um método, que é o caso do método main, para o bloco de uma classe, ó, e começa aqui, termina aqui. Então, nós temos esses dois modelos de instrução. Eu vou me ater àquela instrução que você termina com ponto e vírgula. Quando você trabalha uma instrução, né, quando você vê uma instrução, a instrução, na verdade, é formada de ações. Né? Vou te dar um exemplo. Isso você tem no seu cotidiano. Por exemplo, eu tenho um filho pequeno e ele está num contexto, por exemplo, assistindo a TV na sala, e eu falo para ele assim, meu filho, vá no banheiro, vai escovar os dentes. Né? E eu dei uma instrução para ele, meu filho, vá no banheiro escovar os dentes. Ou meu filho vai escovar os dentes. O que vai acontecer? Se você analisar essa instrução, ela é bastante complexa e ela tem várias ações na construção dessa instrução. Porque primeiro ele vai ter que levantar do sofá, uma ação. Se locomover até o banheiro, outra ação. Né? Pegar a pasta, outra ação. Pegar a escova, outra ação. Passar a pasta na escova, outra ação. Fazer o processo de fricção na boca, outra ação. E por aí vai. Então, uma instrução do seu cotidiano, para ser executada, na prática, eu preciso fazer várias ações. Aqui dentro da programação, o processo também é o mesmo. Então, veja aqui uma extração, um processo simples. Né? Eu vou pegar esse aqui. Então, você analisa essa instrução e fala assim, tá, eu estou criando uma variável. Estou passando um dado para ela. Mas se você dissecar essa ação, né, então, primeiro aqui significa o quê? Bom, eu executo, no caso, dd.next, né? No caso aqui, acessar o objeto dd. O objeto dd é o objeto que representa o teclado. Ó. Acessar o objeto dd. Depois que acessar o objeto dd, eu tenho encontrar o método next. Que na prática, como isso aqui é um objeto, então lá dentro desse objeto vai ter uma variável chamada next, que ao lê-la, ele vai ser levado para a área de código, onde começa esse método next. Tá? Então, acessar, encontrar o método next. E aí começa executar. Uma vez que eu encontro, eu vou fazer o quê? Executar. Né? Começa a executar, em algum momento, esse método vai ter que ler o conteúdo do teclado. Ler o conteúdo do teclado. O conteúdo do teclado, o conteúdo digitado no teclado. Uma vez que lê, ele vai validar o conteúdo. Valida o conteúdo. Depois que ele valida o conteúdo, aí vamos partir para o processo, né? Criar um objeto. Criar um objeto PL1. Atribuir o dado ao objeto. Então, olha só o conjunto de instruções que eu posso ter aqui. Isso aqui é uma abstração, pessoal, mas é o conjunto de ações, que eu tenho que fazer, que internamente o sistema tem que fazer para executar essa instrução, que do ponto de vista do programador, isso aqui é uma instrução. Mas entenda que toda instrução, ela precisa ser dissecada e ela ocorre através da realização de várias pequenas ações. Tá? Você não precisa saber isso, especificamente quais são os passos, mas você tem que ter uma ideia. Por quê? Vou apagar isso aqui, ó, e vou vir para cá quando você faz um processo esse aqui. Ó. Se você não tiver uma ideia dessa, isso aqui acaba se tornando confuso. Né? Aí tu olha uma instrução dessa aqui, bom, o que isso aqui está fazendo? Eu não preciso saber necessariamente o que necessariamente o que ele faz, mas eu preciso entender. Né? Então, eu consigo perceber claramente que aqui eu tenho um método, e aquele que estiver à direita do ponto pertence àquele que está à esquerda do ponto. Então, este método, ele pertence ao objeto para o qual a variável PL1 aponta, e PL1 aponta para um objeto do tipo string. E esse PL2 aqui, você consegue ver pelo código que ele também é um string, é um objeto do tipo string. Então, esse método é um método de objeto, já que estou acessando por uma variável de objeto, e ele espera receber um objeto como parâmetro. Tá. E aí, bom, se esse aqui é um método, esse método me retorna alguma coisa, aí você tem que ter a leitura. Claro que ele retorna. Por que ele retorna?
Porque isso aqui tudo está dentro de quem? De um if. E o if só aceita valor booleano. Então, o que eu entendo claramente? Que esse if retorna um valor booleano para mim. E esse if vai retornar um valor booleano se isto aqui for igual a isto aqui. Retorna true. Caso contrário, retorne falso. Tá? E se você fosse fazer uma leitura disso aqui, dessa instrução que está aqui dentro? Tá? Se eu fizer essa leitura da instrução, quais são os passos? Ou posso deduzir esses passos? Você pode deduzir esses passos. Então, no caso, por exemplo, ó, acesse o objeto PL1. Acessei. Lá dentro, procure o método equals ignore case. Procurei. Ao encontrar o método equals ignore case, interprete. Você vai interpretar que ele espera receber um objeto de PL2. Então, busque PL2. Passe PL2 equals ignore case. Uma vez que equals ignore case recebe, começa a executar as instruções do método equals ignore case. Começou a executar as instruções. Ao terminar o equals ignore case, ele retorna um valor. E esse valor vai ser testado por if. Então, se eu perguntasse para você aqui, quem vai ser executado primeiro? O if ou o equals ignore case? Equals ignore case. Então, essa lógica de você saber dissecar, né, uma instrução, você tem que ter a ideia de que toda instrução é formada por um processo, um conjunto de ações. A mesma coisa de eu pegar e fazer, sei lá, qualquer outra instrução para você. Int x recebe 2 mais 2. Tá? Então, eu tenho um sinal de atribuição e um sinal de soma. Quem vai ser realizado primeiro? Atribuição ou soma? Naturalmente, isso aqui é fácil você deduzir. Então, essa instrução significa o quê? Cria um objeto inteiro do tipo int. Cria outro objeto inteiro do tipo int. Soma, desculpe. Cria um objeto, não. Cria um dado do tipo int. Cria outro dado do tipo int. Some os dados. Agora, cria uma variável do tipo inteiro do tipo x. Atribua o resultado dessa variável inteira. Então, veja que toda instrução eu tenho um conjunto de ações. Tenha isso em mente que você vai aprender a manipular a linguagem bem mais rapidamente. Bom, era isso, pessoal. Até a próxima videoaula.